Sejam muito bem-vindos a esse momento de atualização e capacitação. Eu sou Morgana Tavares, médica emergencista e atual gerente do trauma do Hospital Regional do Cariri, e hoje eu vou conduzir com vocês um momento de treinamento essencial para quem vive no dia a dia os desafios do trauma na nossa realidade. Esse treinamento ele foi pensado a partir de fragilidades observadas na nossa assistência diária, com o objetivo de aliar condutas, reforçar conceitos chaves e fortalecer o raciocínio diante de um cenário de alta complexidade. O nosso objetivo aqui, ele vai ser garantir que todo mundo se sinta seguro, ágil e alinhado nas decisões que realmente fazem diferença nos primeiros minutos do atendimento. E é isso que eleva a qualidade do cuidado que a gente vai entregar. A decisão de abrir a ficha do trauma, ela está diretamente ligada ao conceito de politrauma. E é muito importante que toda a equipe tenha clareza de que não estamos falando só da quantidade de lesões, mas da gravidade e do risco real à vida. Politrauma é quando a gente tem lesões graves associadas que comprometem ou têm potencial de comprometer funções vitais e que exigem uma abordagem sistematizada, monitorização intensiva e recursos específicos. Por exemplo, um paciente com 2 fraturas em membros inferiores, apesar de consciente, estável e sem outras lesões associadas, ele não entra no conceito de politrauma. Mas se alguma dessas fraturas for de fêmur, exposta, com sangramento ativo ou alteração do nível de consciência, então o cenário já vai mudar completamente. Isso exige a abertura da ficha, a mobilização da equipe e da aplicação dos protocolos. Da mesma forma, se eu tenho um TCE puro, por mais grave que seja, ele não é, por definição, um politrauma. Então, a ficha não deve ser aberta nesse caso, embora o atendimento precise ser prioritário da mesma forma. Então, no momento que o paciente chega à sala de trauma, a nossa sala de reanimação, a comunicação ela precisa ser direta, organizada e útil para todo mundo da equipe. E é exatamente isso que esse mnemônico vai ajudar a garantir, que é o ATMIST. Ele é um modelo simples, mas muito eficiente para a passagem de caso de todas as informações que realmente importam no trauma. E ele, mesmo tendo sido criado como uma ferramenta de transição entre o atendimento pré-hospitalar e o hospitalar, ele vai ser muito além disso, porque ele traz de forma prática tudo o que a gente precisa para fazer uma avaliação inicial bem feita e estruturada. Então, usar o ATMIST é garantir que ninguém perca o tempo contra o que realmente importa e o que não importa. E que todos tenham acesso rápido ao que realmente define conduta e prioridade naquele momento. Vamos aplicar agora esse modelo ATMIST em um exemplo prático para entender como ele nos ajuda a organizar e a comunicar melhor as informações, né? Eu tenho aqui um paciente masculino de 35 anos, o acidente ocorreu há 20 minutos, então aqui eu já fiz o A e o T. MIST, que é o mecanismo de trauma. Motorista colidiu com um carro em alta velocidade, suspeita de fratura de fêmur e TCE leve. Então, depois do I, eu vou para injuries, né, que eu já citei. Sinais vitais, o paciente está consciente, frequência cardíaca 110, PA 100 por 70, saturando 96% em ambiente. E tratamento que ele recebeu, que ele recebeu imobilização do membro inferior e 500 ml de cristalóide em transporte. Então, todo atendimento do paciente politrauma, ele deve seguir uma sequência lógica, que é o ABCDE, que a gente já sabe disso. Então, hoje, as abordagens mais atualizadas, elas nos mostram que a correção do choque, ela deve vir antes da intubação, né? E isso faz toda a diferença. Por quê? O controle da hemorragia e a ressuscitação volêmica, elas podem normalizar o estado mental do paciente, melhorando a perfusão e eliminando a necessidade da intubação ou, no mínimo, diminuindo as complicações decorrentes da intubação traqueal em pacientes com uma via aérea fisiologicamente difícil. O choque, ele é uma das principais causas de morte evitável no trauma. E nem sempre ele vai se apresentar de forma óbvia nos primeiros minutos. Então, reconhecer seus sinais precoces é essencial para intervir antes da falência circulatória. E entre os sinais iniciais, a gente precisa estar atento a um ataque cardíaco desproporcional, a um tempo de enchimento capilar lentificado, pele fria, pálida ou úmida e alterações do sensório sem causa neurológica evidente. Esses são os alertas que a gente não pode ignorar. Algumas ferramentas simples, como o Shock Index, que é a frequência cardíaca dividida pela PA sistólica, elas nos ajudam muito nessa triagem. Valores acima de 0,9 de Shock Index, eles já sinalizam um risco aumentado, mesmo quando a pressão arterial ainda é normal. Outro marcador bastante útil é o Base Excess. Mesmo na ausência de acidose evidente, valores abaixo de -4 indicam hipoperfusão e necessidade de intervenção agressiva.
E o lactato, que a gente já conhece, ele continua sendo um marcador confiável. Níveis acima de 2 milimol por litro já apontam má perfusão. Né? E a ausência de queda nas primeiras horas é um sinal de falha na resposta ao tratamento e de pior prognóstico. Vale lembrar também que no contexto de trauma com perda sanguínea aguda, a gente não deve aguardar queda dos níveis de hemoglobina para indicar transfusão. Essa queda ela vai ser tardia e o paciente já pode estar em colapso circulatório antes mesmo disso. Então, no trauma, o choque ele precisa ser presumido até que se prove o contrário. A gente não deve esperar queda de hemoglobina, não deve esperar hipotensão, porque são marcadores tardios. O ácido tranexâmico ele é um antifibrinolítico simples, barato e que salva vidas no trauma, desde que usado precocemente. O estudo CRASH-2, que é o maior estudo sobre o tema, demonstrou que o uso do transamin até 3 horas do trauma, especialmente na primeira hora, reduz significativamente a mortalidade por sangramento. E esse estudo ele não usou critérios laboratoriais para a inclusão, e sim critérios clínicos de hemorragia. PA baixa, taquicardia, sangramentos visíveis ou com potencial de grande perda. A dose padrão é 1 grama em bolos na admissão, seguido de uma infusão contínua de mais 1 grama por 8 horas. Já o CRASH-3, que ele foi voltado para pacientes com TCE, demonstrou que o transamin é benéfico no TCE leve a moderado, sem sinais de herniação, também se administrado até 3 horas do trauma. Nos casos graves, com pupila não reagente aos sinais de herniação, o benefício ele é questionável. Ainda assim, quando há dúvida e quando há janela para isso, vale a pena também considerar. Durante muitos anos, né, essa tabela foi o nosso mapa, né? A cada classe um número, uma perda percentual, uma resposta fisiológica. Era quase reconfortante, como se o corpo conseguisse um roteiro previsível durante o trauma. Mas o campo mostrou outra realidade. Em muitos atendimentos, a gente vê que pacientes com pressão normal, olhos atentos, mesmo assim, esse paciente tinha alguma coisa para nos dizer. A 11ª edição do ATLS escutou esse incômodo e ela reconheceu que o corpo é mestre em se compensar e que, às vezes, um paciente jovem, atleta, que você menos espera, está mascarando um choque quando você percebe, às vezes, é tarde demais. Então, essa tabela ela deixou de ser protagonista. A gente tem uma tabela nova do ATLS, que não foi lançada ainda, mas já foi discutido. E agora, mais do que encaixar o paciente em colunas, a gente precisa ler o que ele nos mostra. Então, olhar a pele, resposta ao volume, dinâmico. O paciente do trauma ele é muito dinâmico. Então, sempre reavaliar. Olhar menos para os números e mais para a história do paciente e como ele está se apresentando para mim. Eu só quero lembrar que, geralmente, uma PA inferior, uma PAM inferior a 65, ela pode ser aceitável no choque hemorrágico como alvo, desde que não tenha patologias neurológicas e dentro do conceito de hipotensão permissiva. Essa é a nossa ficha do trauma, para quem não conhece, né? Ela é bem autoexplicativa, né? Ela tem avaliação primária, tem em cima dados de identificação do paciente, hora do trauma, sempre que possível, descreva um mecanismo do trauma, certo? Porque isso é importante, inclusive para a definição das rotas. A gente tem aqui o ABCDE, uma avaliação do abdômen, e tem essa parte que, se você quiser acrescentar qualquer coisa, você pode. Inclusive, encerrar o protocolo se ele não se encaixar no politrauma, porque muitas vezes é aberto pela enfermagem, mas o médico pode não abrir a ficha se ele não se enquadrar nos critérios, certo? E aí, definir a rota certa, ela é um passo essencial no atendimento do paciente vítima de politrauma. As rotas, elas existem para garantir que o paciente certo chegue no lugar certo no menor tempo possível. E a gente tem toda essa estrutura aqui. No onda vermelha, a gente usa critérios objetivos, né? PA sistólica menor que 90, frequência cardíaca acima de 120, trauma penetrante em tórax ou abdômen e um FAST positivo. Mas é importante a gente lembrar que nem todo paciente grave vai preencher esses critérios e mesmo assim ele vai estar chocado. Então, lembrar dos critérios de choque dos slides anteriores. A gente precisa estar atento aos sinais de choque oculto. Mesmo paciente com múltiplas fraturas, sangramento ativo ou lesão pélvica importante, mesmo que compensados, eles podem deteriorar rápido. Então, eles devem ser considerados onda vermelha, certo? Já no Rota 1, a gente costuma ver pacientes com sinais vitais estáveis, mas que passaram por um mecanismo de trauma potencialmente grave, e isso não pode ser superestimado. Então, essa informação de mecanismo de trauma, ela deve estar na história, certo? E é aqui que a gente precisa ter atenção dobrada, porque nem todo paciente estável está fora de risco. E a gente deve entender que alguns mecanismos de trauma devem chamar a nossa atenção. Por exemplo,
paciente que colidiu com morte de outro ocupante do veículo, paciente que foi ejetado para fora do veículo, paciente vítima de capotamento, atropelamento com projeção da vítima, queda de altura maior que 2 vezes a estatura do paciente, né? Deformidade importante do veículo, trauma penetrante tóraco-abdominal, lesões explosivas, queimaduras graves associadas a trauma, soterramento, todos esses cenários, mesmo que o paciente chegue estável, ele exige uma avaliação acelerada, exames rápidos e prontidão da equipe. Então, se o mecanismo de trauma for desconhecido, é melhor que a gente peque pelo excesso, né? Assumir o pior cenário até que se prove o contrário. O nome disso é segurança assistencial. E mais, o mecanismo do trauma ele precisa ser registrado no prontuário, mais uma vez. É isso que sustenta a decisão da rota. Sem esse registro, a gente perde até o argumento clínico e compromete até uma auditoria futura. Então, no fim das contas, as rotas elas são ferramentas, mas quem salva a vida é o raciocínio, né? A avaliação precoce, atenção sutil aos sinais sutis e uma ação rápida. É o que faz toda a diferença. E durante muito tempo a gente falou da tríade letal do trauma, que seria hipotermia, coagulopatia e acidose. Mas hoje a gente sabe que falta uma peça crucial que é o cálcio, a hipocalcemia. Então surge assim o diamante letal do trauma. E esses 4 fatores eles se alimentam mutuamente. A hipotermia, muitas vezes por exposição prolongada ou infusão de líquidos frios, ela inibe a cascata de coagulação. A coagulopatia ela vai agravar a hemorragia, que piora a acidose metabólica. A acidose vai comprometer a função cardíaca e celular, e a hipocalcemia, frequentemente induzida por transfusão de hemoderivados com citrato, ela desacelera ainda mais a contratilidade cardíaca e a coagulação. Então, o cálcio é vital, tanto para a contração cardíaca quanto para a coagulação. E sua queda ela vai ser comum em pacientes que estão recebendo múltiplos hemoderivados. E esse ciclo ele pode ser silencioso, mas fatal. Então, é por isso que a gente precisa agir cedo, né? Aquecer o paciente, reduzir cristalóides frios, iniciar a transfusão balanceada, corrigir a acidose e dosar e repor cálcio precocemente. Então, sempre lembrar do diamante e tratar cada vértice com prioridade. Só mais uma adenda aqui falando um pouco de PCR traumática, né? Só lembrar que ela não segue o mesmo manejo de uma PCR clínica. A abordagem deve focar nas causas reversíveis e nas intervenções específicas que podem salvar vidas. Depois da correção imediata do ABCDE, o próximo passo vai ser a drenagem torácica bilateral empírica, visando tratar rapidamente um possível pneumotórax hipertensivo. Na sequência, vai ser a toracotomia de reanimação, quando indicada, principalmente em trauma torácico penetrante com sinais de vida recente. E essa abordagem agressiva e focada, ela pode oferecer a única chance de sobrevida que o paciente em PCR traumática tem. Um pouco das referências, e eu queria agradecer por vocês por continuar aqui comigo e que a gente sempre continue melhorando a nossa linha de trauma aqui no Hospital Regional. Muito obrigada.